Isabel nesse momento sorriu feliz, e com os olhos marejados disse: Mas ainda não faz 6 anos que estou aqui, doutor. Como posso estar recebendo a liberdade condicional? O seu bom comportamento lhe ajudou muito, mas veja bem, é condicional. Isso quer dizer que se você não se comportar lá fora, voltará e só sairá quando finalmente terminar sua pena. Isabel, sorrindo, disse: Não posso acreditar nisso. Claro que eu não vou fazer nada, continuo sendo a mesma pessoa de antes. O advogado deu alguns papéis para ela assinar e logo pegou a assinatura de Aurora e se retirou. Isabel voltou para a enfermaria, pois aquilo lhe parecia um sonho. Mas enquanto pensava, ela repentinamente sentiu medo, pois como seria sua vida fora dos muros do presídio? Como iria olhar para João Felipe, que há tempos não a visitava mais? Como recomeçar a vida sabendo que os vizinhos a condenavam pelo fato de estar de namoro com um marginal? E com a alegria também pairava a dúvida, pois ela não sabia o que faria de sua vida. Já não tinha mais idade para trabalhar. Foi naquele momento que percebeu que a solidão seria sua companheira. Isabel sentia muita saudade da filha, mas esta nunca a visitou enquanto esteve encarcerada. De modo que ela logo se arrependeu por ter sido tão dura com o filho, que, embora fosse destratado por ela, nunca a censurou pelo fato de ter se envolvido com Hamilton. No final da tarde, os portões se abriram para Isabel. Com alegria e insegurança sobre o que ainda iria lhe acontecer, ela respirou fundo por alguns minutos e ficou observando os carros que passavam. Depois de quase 5 anos finalmente sentia-se viva. Isabel estava sem dinheiro, e em punho carregava apenas uma mochila com seus pertences. Precisava voltar para casa, mas tinha que pegar ônibus, uma vez que estava em outra cidade. Assim, dirigiu-se para a rodoviária, e chegando lá se informou do horário do preço da passagem. Logo a sua alegria acabou, pois não tinha nenhum centavo no bolso. Sentou-se num banco e ficou a observar a televisão que ficava no alto. Logo fixou sua atenção numa notícia, e percebeu que as pessoas estavam atentas e a tristeza pairava no ar. Morreu hoje, aos 75 anos, o presidente eleito, Tancredo de Almeida Neves. O presidente foi submetido a uma cirurgia de urgência, no hospital de base em Brasília, para extirpar um tumor benigno no abdômen. Mas seu quadro clínico complicou-se devido a uma infecção hospitalar. Ele foi transferido para o Instituto do Coração em São Paulo, onde foi submetido a sucessivas cirurgias, vindo a falecer hoje, dia 21 de abril. O povo chora pela morte do homem que lutou pelas eleições diretas no país. Isabel não tinha tempo para ver televisão, de modo que não pensou que a morte de um presidente causasse um impacto tão grande sobre o povo. Ela ficou ali, vendo as contínuas reportagens onde homens e mulheres pranteavam a partida do presidente tão querido. Sentada naquele banco, viu quando um homem com olhos lacrimejantes disse: Esse homem tinha tudo para mudar o país, e o mataram. Tenho certeza que deram fim nele. Aqui nesse país é sempre assim. Os que não fazem parte da panela de ladrões morrem. Pela primeira vez, Isabel começou a perceber o quanto estava desinformada sobre os acontecimentos da atualidade, e como perdera tempo naqueles 5 anos de prisão. Foi então que ela se lembrou de seu drama pessoal. Estava a 55 quilômetros de sua cidade e não tinha nenhum centavo no bolso, para poder voltar para casa. Não tinha nenhum telefone de contato. E decidiu que ficaria naquele banco até que arranjasse o dinheiro da passagem para voltar para casa. Isabel resolveu pegar o evangelho que ganhara de Teresa e ler alguma coisa que lhe trouxesse consolo naquele momento difícil de sua vida. Abriu no capítulo 27 do evangelho, que dizia: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido será o que pedides. Pensou no que Teresa lhe falou sobre o valor da prece, e que devemos recorrer a Deus como um Pai amoroso que está atento a todas as nossas necessidades. Ao relembrar aquelas palavras,
fechou os olhos e em pensamento fez uma sentida prece a Deus para que a auxiliasse naquele momento. Ela não viu, mas no momento em que estava concentrada, Marisa, sua mãe, estava com as mãos espalmadas sobre sua cabeça, e ao abrir os olhos, sentiu uma onda de paz que fez vibrar seu coração pelo fato de estar livre daqueles muros, onde aquelas mulheres mais pareciam feras enjauladas e muitas vezes agiam como animais. Isabel estava distraída lendo o Evangelho, quando se aproximou uma pessoa que lhe disse: "Está boa a leitura." Isabel levantou a cabeça e sorriu ao dizer: "Teresa, que bom te ver. Estava aqui lendo sobre a prece, e me lembrei de você. Mas o que faz nessa rodoviária que ainda não foi embora para a sua cidade? Está esperando o ônibus?" Isabel deixou que uma lágrima escorresse pelo seu rosto, não uma lágrima de tristeza, mas de felicidade, por saber que não estava sozinha e que Deus lhe dirigia os passos. Quem dera. Eu, para falar a verdade, não tenho dinheiro para voltar para casa, e estava aqui pensando em como conseguir. "E você, o que faz aqui?" perguntou ela a Teresa. "Esqueceu que moro na mesma cidade que você? Venho aqui somente para trabalhar. E pode deixar que eu lhe darei passagem para voltar, não se preocupe." "Há quanto tempo está aqui?" "Creio que há umas 4 horas. Eles abriram os portões para mim perto das 2 da tarde, e já são mais de 7 horas da noite. Então faz mais de 5 horas, e não 4. Está perdida no tempo. Acho que você terá que reaprender a viver aqui fora." Isabel sorriu, pois estava totalmente errada em sua contagem do tempo, e logo as duas ficaram conversando, até que o ônibus chegou e elas partiram para suas casas. Capítulo 31. Livre das amarras do ódio. José estava feliz, pois em sua turma entrara um aluno novo, que ele logo identificou como sendo Manuel. Manuel estava encantado com tudo que aprendia. Jamais imaginara que a vida do outro lado fosse tão fascinante e cheia de perspectiva. Gostou de todos na sala de aula, principalmente de seu professor, Matias, que se apresentou e logo começou a explicar sobre misericórdia e como Deus é justo e bom. "Meus filhos, talvez enquanto encarnados vocês não entendessem o quanto é justa a lei da reencarnação, mas como cada um de nós poderá aprender a ser misericordioso. Como espíritos eternos, temos como bases procurar superar os nossos próprios defeitos, os nossos vícios e o nosso crescimento interior. Mas como poderemos fazer isso? Há passos importantes para aprendermos, por meio da paciência, da caridade e principalmente com respeito ao nosso semelhante, mas até que ponto esses passos nos farão marchar rumo ao progresso? Quando nos esforçamos para melhorar em todos os aspectos, podemos dizer que estamos fazendo uma reforma interior que nos encaminhará ao bem. Esta reforma nos ajudará a sermos pessoas melhores, e diligentes em aprender sobre a moral do Cristo. Sendo assim, compreenderemos finalmente que Jesus viveu o amor enquanto esteve encarnado, mas por outro lado ele também ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Deus, em sua infinita misericórdia, nos estendeu a oportunidade de aprimoramento por meio de uma lei natural, que é a reencarnação, e desta feita, Ele está sempre nos oferecendo a oportunidade de recomeçar e seguir adiante rumo à perfeição. Cada vez que vamos ao planeta e voltamos, nunca saímos do mesmo jeito, pois as vivências na Terra são muito proveitosas para nosso crescimento espiritual. Enquanto encarnados, passamos por diversas provações e principalmente por tentações, mas com a experiência adquirida por meio da reencarnação, aprendemos a desviar dos pedregulhos que muitas vezes as nossas imperfeições colocam diante de nós. E quais são as pedras que facilmente nos atrapalham? Se observarmos as misérias humanas, descobriremos que as ambições desmedidas têm levado à derrocada espiritual, e até mesmo à reprovação na escola da vida. Infelizmente, o materialismo constitui um verdadeiro laço para os espíritos descuidados, que poderão deixar-se levar pelo apego exacerbado à matéria,
fazendo com que se percam em sua jornada evolutiva e voltem mais vezes para reajustar suas ilusões. Nesse aspecto, poderemos ver o quanto Deus é misericordioso e justo, pois Ele dá a cada espírito a chance de recomeçar por meio da reencarnação. Sabemos, meus filhos, que enquanto estamos sem a roupagem carnal pesada que tantas vezes nos turva a visão de uma vida futura e feliz, pensamos de uma maneira, mas quando encarnados o pensamento é diferente. Mas saibam, meus irmãos, que embora não nos lembremos das vidas passadas ou do que aprendemos enquanto estávamos desencarnados, levaremos esses conhecimentos registrados em nossos subconscientes, e muitas vezes nos virão à mente por meio de ideias ou impressões já vividas. Muitos, ainda enquanto estão na matéria, se deixam seduzir pelas riquezas, e estas, em vez de serem uma maneira de ajudar na caminhada, servem como pedras que facilmente farão tropeçar os descuidados. Portanto, meus irmãos, se não quisermos tropeçar, duas coisas imprescindíveis. Uma é a reforma íntima, pois somente ela nos ajudará a marcharmos rumo à perfeição, e a segunda é procurarmos crescer, intelectual, moral e espiritualmente. Esse conhecimento muito nos ajudará a observar o quanto Deus é infinitamente justo e bom. Manuel ficou atento a cada palavra de Matias, e procurou compreender tudo o que foi dito. Logo a aula acabou. Manuel juntou-se a José, e juntos saíram do prédio onde se ofereciam os cursos. Ambos caminhavam tranquilamente entre as árvores, e parando sob uma delas Manuel teve coragem de perguntar àquele que fora seu sogro em sua última existência. José, tem obtido notícias de Isabel? Sim. A irmã Marisa sempre me mantém informado sobre sua vida, e posso confessar que a experiência que Isabel viveu na prisão muito a tem ajudado. Ela saiu da prisão e foi ajudada por Teresa, que está lhe ensinando com prazer sobre as verdades espirituais. Mas porque quando ela esteve comigo tentou por várias maneiras me impedir de adquirir conhecimentos espirituais. Manuel, me perdoe, mas quero lhe informar que se ela conseguiu demover de você o desejo de conhecer as verdades espirituais, é porque nem você mesmo tinha a convicção sincera de querer aprender, pois para aqueles que trazem o amor às coisas espirituais não há pedra de tropeço. Além do mais, se ela fez isso a você foi porque você permitiu. Se você não tivesse sido tão cordato com ela e cedido a todos os seus caprichos, talvez ela não tivesse cometido o engano que cometeu. Mas não fique a falar do passado. Saiba que ela está aprendendo sobre a espiritualidade e a codificação feita pelos espíritos de ordem elevada, e tem procurado melhorar, embora muitas vezes ela se deixe arrastar pelos sentimentos de culpa. Mas Marisa tem cuidado dela, a afinidade das duas já vem de muito tempo. Fique feliz, meu filho, por ela estar aproveitando o tempo e procurando mudar. Manuel ficou a pensar tristemente nas últimas palavras de José e disse: O senhor tem razão, pois se eu não tivesse cedido a tantos caprichos talvez ela fosse diferente e não tivesse sofrido tanto. Manuel, você tem que entender que muitas vezes determinados sofrimentos têm como resposta a vida atual, e outras vezes a vida passada. Não se culpe, se ela passou por todo o sofrimento na prisão, foi porque seu espírito precisava aprender, e talvez ela só aprendesse por meio da dor, já que por amor ela recusou. Então, a maneira de Isabel aprender foi a mais difícil, pelo sofrimento, e se ela escolhesse outra forma de aprender, será que teria sido diferente? Sim. Acaso não ouviste que há duas maneiras de aprender? Ou seja, pelo amor ou pela dor? Pois bem, Isabel escolheu a pior maneira, que foi pela dor. E você também, pois embora tenha começado a adquirir esses conhecimentos que muito ajudariam no momento de seu desenlace, parou na metade do caminho, escolhendo enfim o aprendizadas pela dor. Manuel nesse momento pôde perceber que se tivesse de fato continuado com seus conhecimentos espirituais, não teria sofrido tanto ao permanecer ao lado de Isabel, e também não teria sofrido ao ficar preso no corpo.
Lembrou-se da sensação horrível ao sentir os músculos enrijecerem, e continuar ouvindo o que as pessoas falavam à sua volta, e ele, por mais que tentasse, não conseguia dizer que ainda estava vivo. Mas por que, ao desencarnar, eu continuei preso à matéria? Perguntou Manuel a José, que o olhava com ternura. Bem, Manuel, esse fenômeno ocorre quando o espírito é muito preso à matéria. Você, em hipótese alguma, queria ficar longe de Isabel, acreditando estar vivendo a melhor fase de seu casamento. Sendo assim, mesmo sem saber, você tentou de todas as maneiras voltar à vida corporal, esquecendo que aquele corpo já não tinha a menor chance de voltar a viver. Você viveu na ilusão de que seu corpo ainda estava vivo, quando na verdade o que estava vivo era o espírito, embora seu corpo já houvesse perdido todos os sinais vitais. Manuel disse. José, foi uma das piores sensações que já tive, pois parecia um pesadelo infindável. É aí que entra o benefício do conhecimento. Se você tivesse colocado no coração pouco que sabia até então sobre as verdades espirituais, não teria passado por isso. Aquela situação que viveu talvez fosse para se lembrar de algumas coisas que aprendera enquanto estivera no centro espírita, mas infelizmente a sua ilusão foi tanta que permaneceu no corpo, e foi a bondosa Dona Ana Maria, esposa do Dr. Mário Cavalcante, que no momento da prece conseguiu te livrar das amarras da ilusão, tirando seu espírito daquele corpo morto. Manuel sorriu e pela primeira vez pensou em seus amigos, pois enquanto estiver ao lado de Isabel jamais pensara neles. José, percebendo que ele estava envolvido em pensamentos de amor, permaneceu calado, até que Manuel disse: Um dia quero ter o prazer de lhes agradecer por tudo que fizeram por mim, e sem querer Dona Ana Maria me tirou daquele pesadelo horrível. Nunca se esqueça, meu filho, não foi ela quem lhe tirou. Quem permitiu que você fosse arrancado daquele corpo morto foi Deus. Ela apenas cumpriu com seus preceitos cristãos de fazer preces até mesmo por aqueles que já partiram. Manuel sorriu e deixou que a felicidade invadisse seu coração. Queria ter a oportunidade de agradecer por tudo que aquele casal fizera por ele. José e Manuel estavam conversando, quando Marisa se aproximou sorridente e disse: Que bom encontrá-los. Hoje estou feliz, pois Isabel irá sair do presídio, e os conhecimentos que vem adquirindo muito a ajudaram a atravessar aqueles momentos críticos. Que bom! Como gostaria de pedir perdão a ela por tudo que lhe fiz, disse Manuel, não conseguindo conter a alegria. Você terá a chance de fazê-lo, meu filho. O importante é que ela está adquirindo conhecimentos que mudarão para sempre sua vida. E logo ela estará em nosso meio. Ela vai morrer. Morrerá da mesma forma que você, respondeu Marisa. Manuel, envergonhado, sorriu, pois era testemunha de que a morte não existia, e que ela não passava de uma ilusão que os encarnados temem. Vendo seu constrangimento, José e Marisa desataram a rir. Manuel jamais pensara em Hamilton desde que facilitara a sua prisão. E ao se lembrar perguntou, ainda ressentido: E Hamilton? Como está passando? Marisa, percebendo o desconforto dele, respondeu: Hamilton continuará no presídio. Agora já não possui a beleza física que muito facilitara para ele cometer seus erros. Continua brigando com todo mundo. No mesmo local em que se encontra está um desafeto do passado, que o vem perturbando desde que lá chegara. Mas percebo, meu filho, que você nutre ainda um certo ressentimento contra Hamilton. Manuel, não conseguindo conter a emoção, respondeu: Marisa. Sei que fui acolhido a esse lugar pela misericórdia divina, mas ainda não consegui me despir de determinados sentimentos. Hamilton tirou-me a vida. Procuro não pensar nisso, mas penso em como meus filhos amargaram a falta de um pai em suas vidas, e isso ainda é difícil perdoar. Marisa, olhando para José, disse: Manuel, você ainda nutre determinados ressentimentos porque se colocou na posição de vítima, mas lembre-se,
Nunca somos vítimas de nada a não ser de nós mesmos. Você guarda ainda essas impressões desagradáveis porque desconhece o passado, e quando se lembrar verá que Hamilton respondeu a uma ação sua praticada num passado remoto. Portanto, perdoe, meu irmão, pois o perdão fará bem a você mesmo. Esquece o que ele te fez, porque um dia se lembrará do que fez a ele. Mas o que fiz para que ele fosse tão cruel comigo? Lembre-se, meu filho, nada fica sem resposta. O que teve foi uma resposta a uma ação passada, nada mais, pois para cada ação há uma reação. E nunca somos inocentes. Se passamos por determinadas coisas, é porque estamos colhendo o que plantamos algum dia em nossa trajetória espiritual. José apenas ouvia e prestava atenção aos espasmos faciais de Manuel, e acrescentou: Não julgue, meu filho, pois para tudo há uma explicação plausível. Não quero justificar o que Hamilton fez, mas lembre que o próprio mestre disse a Pedro: Guarda a espada, todo aquele que ferir será ferido por ela. Agora você não se lembra do que houve lá atrás, mas saiba que a atitude de Hamilton nada mais foi que uma resposta do passado. Manuel se interessou pelo assunto e perguntou aos amigos espirituais: Como faço para me lembrar do passado? Marisa, sorridente, respondeu: Você não fará nada, porque essas lembranças virão espontaneamente. Confia no Pai e aguarda. Marisa, talvez não esteja entendendo. Vejo que somente me lembrando do passado é que poderei finalmente perdoar Hamilton. José, que continuava atento à conversa, disse: Meu filho, o perdão deverá fluir em seu coração desde já, pois perdoar sabendo que talvez tenha feito algo não é um perdão que veio do seu coração, antes um perdão circunstancial, já que atendendo às circunstâncias você o perdoou. O verdadeiro perdão deve ser algo genuíno, vindo de um coração puro, dizer para os outros e para si mesmo: olha, eu só perdoei porque eu te fiz algo. Na verdade não é um perdão genuíno. Mantenha calma e espere, pois as lembranças do passado virão automaticamente, no momento em que menos esperar. Manuel, envergonhado, disse: De fato, se eu souber o que fiz para Hamilton terei um pretexto para perdoá-lo. Então, meu filho, deixe que o perdão venha do coração, independente do que ele te fez, disse Marisa sorrindo. Manuel ficou sentado sob a copa de uma frondosa árvore, quando Marisa se despediu. Preciso ir, pois logo voltarei à crosta para continuar meu trabalho junto a Isabel. José, prestando atenção nas palavras de Marisa, completou: Eu também preciso estar em pouco tempo na ala do pronto-socorro, pois hoje será um dia em que muitos regressarão da terra, e meu trabalho será árduo. Manuel se despediu das duas boas criaturas e viu quando se afastaram animadamente, indo para lados opostos. Permaneceu sentado, e olhando para uma flor amarela, começou a pensar: Marisa tem razão. Se eu perdoar somente porque me lembrei que fiz algo a Hamilton, esse perdão será circunstancial, pois estarei atendendo às circunstâncias. Preciso perdoar liberalmente a Hamilton, mas agora não consigo. Ainda dói em meu peito lembrar-me do que me fez. Foi nesse momento que se lembrou de pedir ao Pai para que o ajudasse a perdoar Hamilton, independente do que houvera no passado. Manuel baixou o olhar e sentiu-se à vontade em fazer a prece. Nesse momento sentiu um brando calor envolver-lhe o coração. Assim que a terminou, percebeu que não sentia mais por Hamilton a mesma raiva de tempos atrás. A prece passou a ser constante, pedindo a Deus que o ajudasse a perdoar. Um dia Manuel se lembrou que não mais viu Marisa, e da conversa que tivera com ela e José na última vez que a vira. Foi então que percebeu que a atitude de Hamilton já não lhe doía mais no coração. Pela primeira vez, sentiu compaixão de seu algoz. Manuel, sem perceber, havia perdoado Hamilton, e isso lhe trouxe grande alívio ao coração. Capítulo 32. Miséria eterna. Fazia anos que Hamilton estava na prisão, e desde que lá chegou tornou-se o valentão da cela,
visando tomar o lugar de Piolho. Começou a fazer intrigas para os companheiros de cela, de modo que Piolho, que na verdade se chamava José Carlos, logo percebeu que tipo de pessoa era Milton e passou a castigá-lo, para mostrar seu poder juntamente com os outros presos. Piolho começou a incitar outros presos a fazerem chacota de Hamilton, chamando-o de boneca. Por essa razão, Hamilton sentiu profundo ódio por ele. Certa manhã, ambos começaram a discutir, e o veterano de prisão o chamou de boneca na frente de todos os detentos. Hamilton, tomado de fúria cega, pegou uma lâmina que havia achado no pátio e ficara afiando por muito tempo, e naquele dia, tirando a lâmina da cintura, enterrou-a no peito de Piolho. Quando os guardas correram para socorrê-lo, este já estava dando seus últimos suspiros de vida. Hamilton foi lançado na solitária, e quando saiu passou a ser reverenciado pelos outros detentos, já que Piolho era o chefe de todos e não foi difícil para Hamilton tomar o seu lugar. De dentro da prisão Hamilton comandava o tráfico de drogas, e logo passou a comandar o tráfico interno. Sempre estava às voltas com armamentos, e era respeitado por alguns carcereiros. Com o tempo, os policiais descobriram o que Hamilton fazia, mas fingiam não ver. Certo dia entrou um rapaz chamado Edivaldo, que havia sido preso por assalto a banco. Ele era calado, não falava com ninguém. Hamilton começou a implicar com o rapaz, porque este se mostrava indiferente à sua chefia dentro do presídio. Passou a persegui-lo diversas vezes, deu-lhe tapas no rosto, fazendo o ódio do rapaz crescer dia a dia. Hamilton sabia que o rapaz odiava e todas as vezes que passava por ele no pátio, soltava gargalhadas. A princípio Edivaldo ficava quieto, mas numa manhã em que Hamilton passou por ele e começou a rir, o rapaz o agarrou e começaram ali uma briga feroz. Como era norma do presídio, ninguém se envolvia quando dois homens estavam brigando. Os demais começaram com o habitual alarido. Os policiais que faziam a guarda não gostavam de Hamilton, e vendo que estava metido em confusão, fingiram não estar acontecendo nada. Num determinado momento, Edivaldo, que era mais ágil que Hamilton, lançou-o ao chão e, subindo em suas costas, começou a puxar seus cabelos e bater com sua cabeça violentamente contra o cimento, ferindo-lhe a testa. Hamilton tentou se desvencilhar de Edivaldo de todas as maneiras, mas as batidas no chão eram cada vez mais violentas. Hamilton, já cansado pela luta e também pelos ferimentos, foi aos poucos esmorecendo, até que, não resistindo aos ferimentos, morreu ali mesmo, com o rosto todo desfigurado. Somente depois que foi confirmada a morte é que os policiais se aproximaram, e sorrindo um disse ao outro: "Ah, que bom! Um a menos para nos preocuparmos." E assim, Hamilton logo estava sendo encaminhado ao necrotério do presídio, e o rapaz continuou em seu silêncio habitual. Muitos queriam que Edivaldo ocupasse a posição de Hamilton, mas ele se recusou. Certo dia, indo um líder religioso ao presídio, ele confessou que estava arrependido do que fizera, mas que naquele momento era matar ou morrer. O líder disse: "Que Deus o perdoe. Se ajoelhe diante de Deus que ele te perdoará." E não foi difícil para que Edivaldo se convertesse à igreja daquele homem que dizia ser pastor. Quando acordou, Hamilton estava caído no pátio da prisão. Sentindo fortes dores de cabeça, foi até a cela e, vendo todos conversarem animadamente, viu que Edivaldo estava sentado, num canto isolado, onde por várias vezes lia a Bíblia. Ele sentiu o ódio de Edivaldo e tentou reiniciar a briga, mas logo percebeu que ninguém o notava. Tentando esmurrá-lo, percebeu que seus socos não atingiam o rapaz, que continuava com a cabeça baixa, lendo. Isso enfureceu ainda mais Hamilton, que, sentindo as dores na cabeça aumentarem, logo desfaleceu, caindo ali mesmo diante de Edivaldo. Passado um tempo, Hamilton acordou mais uma vez, mas desta vez havia pessoas na cela que ele não conhecia, todos horríveis, sujos e mal encarados.
Ele se intimidou com a presença daqueles homens, mas o que não entendia era como aquele espaço pequeno podia estar cheio de gente e não fazer diferença para os demais. Hamilton viu Garrincha e disse: Mano, me ajude. Você foi sempre o companheiro de todas as horas. Quem são esses que estão em nossa cela? Hamilton falava sem parar, mas o homem, vulgo Garrincha, nada respondia e parecia nada ver. Nesse momento um daqueles estranhos disse, gargalhando: Veja bem. Ele pensa que está vivo. E ria sem parar. Os outros mancarados gargalhavam juntos, e um deles falou: Deixe de ser tolo. Você agora é como nós. Está morto. Aliás, bem morto. E continuavam a rir. Hamilton, armando-se de toda a sua coragem, respondeu: Calem-se. Vocês não me conhecem para rirem de mim. Saibam que aqui nesse lugar quem manda sou eu. Se não quiserem acabar como o piolho. Foi então que alguém entrou entre as grades, e logo Hamilton o reconheceu. Era Piolho. Hamilton começou a gritar: Vá embora daqui, assombração dos infernos. Eu te matei. Você está morto. Piolho, soltando as gargalhadas que Hamilton tão bem conhecia, respondeu: Rapazes, a boneca pensa que está viva. E com essas palavras desatou a rir sem parar. Hamilton se lembrou de que havia falado com Garrincha e este nada respondera, parecia que não o via. Aliás, fato que vinha acontecendo diariamente. Foi Piolho quem avisou. Ninguém aqui pode nos ver. Estamos mortos para eles. Entendeu? Mortos. Hamilton sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas nesse momento, e pensou: se isso for verdade, como farei para me livrar deles? Piolho logo disse: não podemos sair daqui. Estamos condenados a viver aqui eternamente, porque o nosso corpo morreu, mas, para nossa desgraça, o espírito é eterno. Hamilton baixou a cabeça. Desde esse dia, passou a apanhar muito de Piolho, que o escravizava e humilhava. Enquanto encarnado, Hamilton jamais se preocupara em aprender sobre o que ocorria depois da vida, sendo assim, deixou que Piolho o maltratasse como quisesse. Na prisão era comum a entrada de pastores, padres e pessoas que professassem uma religião, a fim de trazer conforto espiritual para os detentos. Certa vez, um homem conhecido como Geraldo entrou sorrindo e cumprimentou a todos. Juntando-se a um grupo de homens, começou a falar sobre assuntos espirituais dos quais Hamilton nunca ouvira falar. Ele era espírita e gostava de falar sobre o assunto, ia todas as semanas ao presídio cumprir com seus deveres cristãos. Um dia, enquanto Geraldo falava sobre a vida após a morte, Hamilton, que já estava desgastado pelo sofrimento e não era mais o mesmo petulante de antes, ficou a um canto a ouvir a palestra daquele homem. Ele ficou maravilhado com as palavras de Geraldo, e desde então esperava impacientemente a sua visita. Hamilton aprendeu que é imprescindível se arrepender e pedir ajuda a Deus, pois somente assim os desencarnados poderiam receber auxílio. Não aguentando mais aquele sofrimento, fez uma prece suplicando perdão a Deus por seus erros e pediu socorro. Imediatamente uma figura se fez, e ele logo a identificou como sendo sua mãe. Ao vê-la, Hamilton chorou copiosamente e pediu: Mamãe, é a senhora mesmo ou estou tendo uma visão? A figura sorridente lhe disse: Bendita seja a hora em que um espírito reconhece o seu erro e se arrepende. Sou eu, meu filho. E você não sabe o quanto sofri esse tempo todo ao ver você se desencaminhando cada vez mais. Mas agora Deus lhe deu essa oportunidade, e quero levá-lo comigo para mundos mais felizes. Eu quero, minha mãe. Leve-me daqui. Já não aguento mais viver nesse lugar, já sofri muito, vivo apanhado dos outros que se dizem mortos, e não posso nem mesmo sair daqui, pois há homens que ficam vigiando esse lugar infernal. A mulher, estendendo-lhe a mão, disse:
Dê-me sua mão, vamos embora. Vou te levar para uma das moradas do Pai onde você aprenderá o bem e procurará corrigir todos os seus erros. Hamilton, chorando, abraçou a mãe, e deixou-se levar por ela. Capítulo 33. Cacos de vida. Isabel voltou para casa, e viu quanto sua residência estava deteriorada, pois as infiltrações a deixavam com aspecto de casa abandonada. João Felipe havia morado na casa da mãe nos primeiros tempos de casamento, mas nunca a reformara. Quando construiu sua casa, deixou-a da mãe com a pintura original, já desgastada pelo tempo. Isabel, ao ver sua casa, não conseguiu esconder as lágrimas, que teimavam em cair. Sabia onde sua sogra morava, e tratou de ir até lá, para pegar as chaves que certamente o filho deveria ter deixado na casa dos pais de Manuel. Ao chegar, encontrou seu Benedito sentado na frente. O homem já aparentava ser mais velho do que realmente era. Ao vê-la, disse, sorrindo: "Que bom que saiu. Por que não deu um jeito de nos avisar? Quem vai ficar feliz será o Joãozinho, pois sempre que ele vem até aqui fica a falar de você." Isabel não conteve emoção e abraçou o ex-sogro chorando. O homem, desconhecendo todos os fatos, abraçou-a e disse: "Não chore. Todos nós erramos por causa das ilusões que carregamos em nossas vidas. Com você não foi diferente, minha filha, pois você encontrou um homem que não tinha as qualidades de meu Manuel, mas sempre acreditamos em sua inocência." Isabel nada dizia. Apenas chorava recostada ao peito do seu Benedito. Depois de serenar seus sentimentos, ela finalmente perguntou por Dona Isaltina. "Ah, é uma pena. Ela morreu 3 anos depois da sua prisão. Está fazendo 1 ano que ela se foi e me deixou. Você não imagina como minha vida tem sido triste. Moro sozinho, e sempre que João Felipe pode ele vem com sua esposa e filha me fazer companhia. Não tenho mais nada no mundo, até as ilusões já perdi. Para ser sincero, a única coisa que realmente quero é que a morte venha me buscar, pois estou com muita saudade de Isaltina." Isabel não se conteve e recomeçou a chorar, e a cada gesto de carinho de Benedito ela chorava ainda mais. Benedito a mandou entrar, e ela notou que tudo estava como vira na última vez que estivera com Manuel. Seu Benedito não colocava nem mesmo as toalhas de crochê que Dona Isaltina fazia sobre a mesa. Com os olhos rasos d'água, o pobre homem disse: "Minha filha, já que somos sozinhos, por que você não vem morar aqui comigo?" Isabel nesse momento se desmanchou em lágrimas, pois jamais imaginara que seria abrigada pelo pai do homem de cuja morte ela participara. Ela rejeitou o convite. Mas seu Benedito manteve-se firme, pois sentia pena da ex-nora por ter de recomeçar a vida sozinha. E, sendo assim, insistiu, até que finalmente ela aceitou. Benedito ficou feliz em saber que Isabel lhe faria companhia, e logo mandou que Toninho fosse chamar João Felipe, pois Isabel ainda não conhecia a nora nem a neta. João Felipe, que estava em casa, pois era feriado nacional devido à morte do presidente eleito Tancredo Neves, correu até a casa do avô e, ao ver a mãe, não conteve emoção e deu-lhe um abraço. João entregou para a mãe as chaves da casa, e ficou feliz em saber que ela faria companhia ao avô. Isabel não era a mesma de antes e, ao ser apresentada à Vera, esposa de João, ficou feliz, pois gostara da moça. E gostou principalmente de Sônia, chamada de Soninha pelos pais e pelo avô. Isabel perguntou por Janaína, e foi com tristeza que o irmão lhe disse: "Minha mãe, Janaína se apaixonou por Isaías e logo ele parou de trabalhar. Ela tem 3 filhos, e faz faxina para manter os filhos com dignidade. Mas por que ela nunca foi me visitar, meu filho? Porque Isaías a proibiu, dizendo que não tem sogra bandida. Ela sofre muito, está envelhecida por causa dos maus tratos que ele lhe inflige, por isso ela não foi. Quando queremos conversar,
Nos encontramos no supermercado do seu Elias, porque o marido não permite que eu vá até a casa deles. Nesse momento, Isabel não conseguiu conter o pranto, e foi nos braços do filho que ela se aconchegou. João era muito parecido com Manuel, era alto e tinha cabelos castanhos como os do pai. E até mesmo o temperamento era igual ao do pai. Todas as lembranças que vinham povoar a mente de Isabel a faziam sofrer, e foi então que ela sentiu que poderia ter sido feliz ao lado de Manuel, mas ela, em seu capricho, simplesmente impediu a sua felicidade e talvez a de sua filha. Isabel chorava pelos acontecimentos, mas chorava ainda mais pelo remorso de ter tomado decisões erradas em sua vida, que mudaram para sempre o rumo das coisas. E assim Isabel passou a morar com seu Benedito. Logo ficou sabendo que o doutor Cavalcanti havia falecido, por um infarto fulminante, e que Dona Ana Maria estava sozinha. Se antes Isabel torcia para chegarem os plantões de Teresa, agora ela fazia uma torcida contrária, pois sempre que Teresa estava em casa Isabel ia visitá-la para conversar sobre assuntos espirituais. As duas se tornaram muito amigas, e juntas iam à casa espírita da cidade. Isabel, para não ficar com a casa vazia, alugou para um casal, e o dinheiro do aluguel dava ao seu Benedito, que resistia em aceitar, mas ela fazia questão. Certo dia, no centro espírita, viu quando Ana Maria chegou, e para sua surpresa ela continuava com a mesma fisionomia tranquila e bonita. Mas estava envelhecida, afinal os anos passaram rápido, e ela não pôde deixar de seguir os ditames que o tempo impõe a cada um. Envelhecer segundo a ordem natural das coisas. Isabel sentiu-se envergonhada, pois, se ela tivesse se empenhado na época em que Manuel se mostrou entusiasmado com assuntos espirituais, muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Ana Maria continuava trabalhando na Casa do Caminho com o mesmo fervor de sempre, e foi com alegria que cumprimentou Isabel, que estava sentada em uma das cadeiras da casa. Ana Maria disse sorrindo: Isabel, que alegria te ver aqui. Como está passando? Isabel, desconcertada, pois sabia que Ana conhecia toda a vida dela, com um sorriso sem graça respondeu: Estou bem, Dona Ana. Continua morando na mesma casa? Não. Agora moro com o meu sogro, ele está precisando de companhia e eu também. Ana Maria, não querendo ser indiscreta, perguntou: Você já leu esse livro? Isabel, que não havia notado que a mulher estava com um livro em punho, olhou para a capa e respondeu: Não, senhora. Por favor, não me chame de senhora, me chame de Ana Maria. Esse livro é do Chico Xavier, intitulado No Mundo Maior. Gostaria de ler? Isabel estendeu a mão e pegou o livro, mas deixou para folheá-lo assim que chegasse em casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isabel então disse: Ana Maria, se eu tivesse escutado a senhora quando nos convidou para jantar em sua casa, muitas coisas teriam sido evitadas. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Juro que faria tudo diferente. Minha filha, não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão de Deus. Talvez naquela ocasião seu espírito não estivesse maduro para aceitar determinadas verdades, portanto, não se lastime e aproveite, porque tenho certeza que este é o momento certo para que você assimile os conhecimentos espirituais. Mas Manuel se interessou e eu simplesmente me opus, não querendo saber do que se tratava. Eu me achava a mais sábia e mais bonita das mulheres, e me sinto responsável por Manuel também. Não fique assim, minha filha. Já ouviu falar na parábola do semeador? Sim. Então, filha, não se culpe pelos diferentes tipos de solo em que a semente possa cair. Infelizmente, na ocasião em que Mário e eu falamos sobre as verdades espirituais, vocês não estavam prontos para ouvir. Para todo assunto há um tempo determinado, e agora que você está madura para estudar as verdades e colocá-las em seu coração.
Isabel se lembrou de que naquela ocasião não gostara de Ana Maria, mas agora viu quanto havia perdido por não ter aproveitado mais a companhia dos Cavalcanti. Logo em seguida, Ana Maria convidou para ir à sua casa tomar café. Nesse momento, Teresa chegou esbaforida, saíra do trabalho e correra para chegar a tempo à reunião de evangelização na casa espírita. Ana Maria com alegria cumprimentou a amiga, dizendo: "Que bom que conseguiu chegar em tempo. Ana, não deu tempo de ir para minha casa, mas a reunião é mais importante, de modo que decidi vir direto." Isabel ficou observando que entre as duas mulheres havia uma conversa franca, sem falsidade ou bajulações. Logo ela se sentiu à vontade, e, como reservar um lugar para Teresa, esta se sentou a seu lado, esperando o início da reunião da noite. Ana Maria foi preparar os copos para colocar a água que seria fluidificada naquela noite. Logo que a reunião começou, Isabel pensou em como havia perdido tempo em sua vida, mas, assim que teve início a palestra cujo tema era "Não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire", ela se pôs a prestar atenção. Quando a reunião terminou e Isabel tomou passe, ela e Teresa saíram conversando animadamente. Isabel não perguntava sobre o trabalho de Teresa, pois para ela aqueles anos em que permanecera trancafiada em um presídio haviam sido os piores de toda a sua vida. E Teresa, sabendo que o assunto não lhe interessava, também não o mencionava. Isabel, enquanto estava caminhando, passando em frente a um bar, ouviu alguém dizer em voz alta: "Vejam, aquela não é a viúva do seu Manuel, que trabalhava no escritório de contabilidade." Um outro homem que estava dentro do bar, e já mal podia se sustentar sobre as pernas, respondeu em tom jocoso: "É ela mesma. Mas o duro é que ela é viúva 2 vezes, pois vocês ficaram sabendo o que aconteceu com Hamilton, aquele sem vergonha." O primeiro que avistar Isabel perguntou: "Mas o que aconteceu com aquele safado do Hamilton?" O bêbado, satisfeito, passou a responder em voz alta: "Foi assassinado na prisão. Para falar a verdade, gostaria de apertar a mão do homem que fez o serviço, pois não imagino bem que fez esta cidade." Os outros que ouviram o comentário desataram a rir, concordando com o bêbado, que ficava a contar a cada minuto uma história diferente para os fatos. Isabel, ao ouvir, olhou para Teresa e, sem conter as lágrimas, disse à amiga: "Hamilton morreu?" "Tudo indica que sim, pois essas pessoas aqui não sabem fazer outra coisa a não ser falar da vida dos outros." Isabel, chorando mansamente, preferiu se calar para não dar continuidade à conversa. Teresa resolveu deixá-la em casa. Quando chegaram em frente à casa do sogro de Isabel, Teresa perguntou: "Você ainda ama Milton?" "Não. Não posso amar um homem que estragou a minha vida, mas confesso que não gostaria que ele tivesse morrido, pois ele poderia muito bem ter dito a verdade e diminuído a pena que recaiu sobre mim no tribunal." "Mas, então, por que chora?" perguntou Teresa. "Choro porque meu passado me condena, e as pessoas não esquecem o que fiz. Isabel, entenda uma coisa. Deus perdoa sempre, e o ser humano às vezes, apenas quando lhe convém. Portanto, não deixe sua vida parar por comentários maldosos que ainda surgirão. O importante é que você recomece sua vida. Logo as pessoas esquecem e deixam de falar." Isabel abraçou Teresa e, chorando, disse: "Tomara que sim. Pois eu não aguento mais viver a me cobrar o passado, e ainda mais saber que as pessoas ficam a me condenar. Isabel, o importante é que Deus esquece a nossa falha, pois seu perdão é amplamente generoso. Não se importe com as pessoas, procure viver em paz com sua consciência e com Deus, e logo você encontrará a verdadeira felicidade, que é a paz de espírito, que vem por meio de uma consciência tranquila. Perdoe-se, pois quem nunca errou ainda vai errar, já que vivemos num planeta de expiação e provas. Sendo assim, não há ser humano que não esteja sujeito a erros e enganos nesse vale de lágrimas."
Todos nós já erramos uma vez ou outra, e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sabendo disso, está sempre disposto a nos perdoar. Garanto a você que se fosse perfeita não estaria aqui neste planeta, já estaria vivendo em mundos melhores. Isabel, sorrindo, beijou o rosto de Teresa e logo se despediu, pois sabia que ela devia estar com fome, já que viera direto do trabalho. Quando Isabel entrou, seu Benedito já estava dormindo. Ela ficara com o quarto que antes era de Manuel, e depois passou para João Felipe. Para todo lugar que olhava se lembrava do marido. O pai de Manuel já não tinha o mesmo vigor físico, pois desde a morte de Manuel o bom homem percebeu que estava ficando ainda mais debilitado, mas tudo acabou por piorar com o falecimento de sua esposa Exaltina, com quem dividiu sua vida. Isabel sentia-se culpada por tudo que havia acontecido àquela família. Na ocasião em que saíra da prisão, nem mesmo queria aceitar o convite de seu ex-sogro para que morasse com ele. Passou a relembrar esses fatos. Seu Benedito, pretendo ficar aqui somente esta noite. Amanhã mesmo voltarei para a minha casa e recomeçarei minha vida. O pai de Manuel, sorrindo para Isabel, apenas disse: Olha, se quiser poderá morar comigo. Como sabe, sou sozinho e isso não é bom. Isabel preferiu deixar o assunto para depois, pois naquele momento estava cansada. Com isso, ajuntou: Seu Benedito, me desculpe, mas agora estou cansada. Onde poderei dormir? O homem, que estava sob efeito de fortes calmantes, concluiu a conversa dizendo: Poderá dormir no quarto de João Felipe, pois desde que se casou ninguém mais dormiu no quarto que foi de seu pai. Isabel dirigiu seu antigo quarto de Manuel e, naquele momento, pela primeira vez desde que o marido fora assassinado, sentiu saudades dele e começou a chorar baixinho. Ela também se lembrou de Hamilton e sentiu uma grande repulsa por aquele homem que destruíra sua vida e seu lar, e cada vez mais sentia raiva. Foi então que se lembrou de Teresa e das suas palavras sobre perdão. Isabel se aproximou do guarda-roupa e postou-se diante do espelho. Percebeu que o tempo e o sofrimento haviam acabado com sua beleza. Cansada, abriu a pequena mochila que carregava e tratou de vestir-se para dormir. Novamente Isabel pensou em Hamilton e Manuel, e naquele momento decidiu fazer uma prece pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Tocada de emoção, decidiu que perdoaria Hamilton, e desse modo deitou-se. E seu sono foi tranquilo. Hamilton, depois de ser ajudado pela mãe, foi encaminhado para um posto de socorro próximo da crosta terrestre, e lá começou a trabalhar e a perceber o quanto errara em sua trajetória, e pela primeira vez se lembrou de Isabel e de sua paixão doentia. Com isso, sua tristeza ia aumentando gradativamente, pois sentia que poderia ter sido feliz ao lado de Isabel, mas em vez disso ficou a se relacionar com todo tipo de mulheres e a gastar muito dinheiro, o que o obrigou a se envolver cada vez mais com o tráfico de drogas. Lembrou também o quanto ela pedira para que ele não matasse Manuel, e logo o arrependimento o fez derramar as lágrimas que estavam guardadas no escaninho de seu coração. Naquele dia, ele percebeu que não fizera nada certo. Hamilton naquele momento decidiu que iria pedir perdão a Isabel e a Manuel por ter estragado a vida de ambos, e que um dia pediria perdão também a Gedemar, o homem que assassinara em sua terra natal. Hamilton conversava muito com a sua mãe, que procurava ajudá-lo de todas as maneiras, mas a cada dia que passava caía em um mutismo descomunal, chamando a atenção de sua mãe. Foi então que Dona Aparecida, mãe de Hamilton, decidiu encaminhá-lo a um tratamento a fim de ajudá-lo a levar uma vida satisfatória na colônia. Assim, Hamilton passou por longo tratamento, pois o sentimento de culpa corroía-lhe a consciência, acabando com sua paz. Exaltina, assim que chegou ao plano, ficou muito feliz em poder encontrar o filho, e com alegria esfuziante abraçou-o, chorou e agradeceu a Deus por aquela oportunidade. Manuel ficou feliz em reencontrar a mãe, mas,
Como Dona Exaltina ainda sentia dores devido a um infarto que lhe ceifara a vida terrestre, permanecia longo tempo com aquela que fora sua mãe na terra, contando sobre como funcionavam as coisas naquele lugar prazeroso. Exaltina sorria feliz em ver o filho tão bem disposto, e sempre dizia que, se aquilo fosse um sonho, que não deixasse que ninguém acordasse. Manuel sorria com a expressão da mãe, porém evitou falar do envolvimento de Isabel em sua morte, pois sabia que sua mãe voltaria a dizer que jamais deveria ter se casado com ela. Certo dia, quando Manuel saía do curso que estava fazendo, José o alcançou nas escadas do prédio e sorrindo disse: Manuel, por favor, podemos nos falar por alguns instantes? Para mim será um prazer. Estava indo falar com mamãe, mas gosto muito de ficar conversando com o senhor. José olhou sorridente e continuou: Tenho algo a lhe falar. Marisa me contou algo que me deixou pensativo. Mas o que ela disse? Perguntou Manuel sorrindo. Vou direto ao assunto, não gosto de rodeios. Sei que pensa que Isabel foi a mandante da sua morte. Na verdade ela foi a idealizadora, mas quando estava se aproximando o momento ela desistiu e pediu para Milton não fazer nada, porque ela não queria que lhe acontecesse nada de mal. Mas, como a Milton precisava de dinheiro, e ela prometera ao seu dinheiro que estava numa caderneta de poupança, ele cometeu o crime mesmo sem o consentimento dela. Foi por isso que naquela tarde ela foi ao seu trabalho, para te poupar. Infelizmente não deu certo, pois seu algoz já estava à sua espera. Estou lhe contando porque talvez tenha interpretado mal a ida de Isabel ao escritório. Manuel ficou pensando em tudo o que acabara de ouvir e, contraindo o senho, ajuntou: O senhor tem certeza do que está me falando, seu José? Pois presenciei várias vezes a Milton chamá-la de assassina, e com isso não tive dúvidas de que os dois foram os responsáveis por minha morte. Seu José continuou: Manuel, não estou recriminando, mas a vida novamente lhe deu uma lição. Não vê somente o que está diante dos olhos. Manuel, num espasmo de dor, desabafou: Como pude deixar que o ódio me cegasse a tal ponto? Além do mais, fui maldoso ao extremo, fazendo com que Isabel pagasse por um crime no qual não tivera participação. Ao desabafar, Manuel sentiu novamente a culpa lhe corroer a consciência, de modo que logo foi repreendido por seu José, que disse: Manuel, não se sinta culpado. Não se esqueça de que se você agiu daquela maneira porque não sabia agir de maneira diferente. E você não é perfeito, apenas fez uma interpretação errada dos fatos e cometeu alguns desatinos. Manuel, com expressão sofrida, respondeu: Essa minha interpretação fez com que Isabel fosse parar na prisão, sofrendo todo tipo de humilhação. Meu amigo, eu lhe contei para que não ficasse pensando que Isabel agira em parceria com Hamilton, pois isso não é verdade. Agora que sabe de toda a verdade, lembre-se sempre de Isabel em suas preces. Além do mais, quem não comete enganos? Todos nós cometemos, e você não é nem será o único. Levante a cabeça e siga adiante. Manuel e José saíram do prédio e logo entraram em uma avenida arborizada, e, sob a copa de uma bela árvore, os dois continuaram a conversar. Manuel disse: Isso me faz lembrar o desespero de Isabel ao implorar que eu pedisse férias no trabalho e viajássemos para qualquer lugar. Na verdade, meu amigo, ela queria me poupar da violência de Hamilton, mas depois do que eu vi. Vivi tantos anos ao lado de Isabel e percebo que realmente não a conhecia. José, de modo compassivo, disse: Meu filho, espero que tenha aprendido a lição, nem tudo que vemos ou ouvimos é a verdade. Antes de qualquer coisa temos que observar para sabermos até que ponto aquilo que vimos ou ouvimos é verdadeiro. Como se diz na terra, nem tudo que reluz é ouro. Quanto ao fato de conhecer alguém, saiba que ninguém conhece ninguém inteiramente, a não ser Deus, portanto, não se culpe por isso,
pois o ser humano é e sempre será imprevisível. José, dizendo essas palavras, logo se retirou, pois fora convidado a ir ao educandário, sempre gostara de crianças, e para ele era imenso o prazer de estar junto a elas. Manuel ficou observando José se afastar, e pensou alto. Realmente, fui precipitado em me vingar de Isabel, deveria ter me inteirado dos fatos, pois somente assim não teria cometido tal engano. Ao dizer essas palavras, finalmente se afastou e seguiu rumo ao pronto-socorro onde Isaltina se encontrava. Já fazia 3 anos que Isabel saíra da prisão e, como não tinha nada que a desabonasse, ela finalmente cumpriu o restante de sua pena em liberdade. Como já se sabe, seu Benedito pediu a Isabel que ficasse morando com ele, pois ele se sentia sozinho, e ela também se sentiria se voltasse para casa. Desse modo, Isabel alugou casa e, junto com a pensão de Manuel, não lhe faltava nada. Aquelas 2 criaturas solitárias decidiram fazer companhia a uma outra, e viviam tranquilamente, até que certo dia, seu Benedito, que gostava de ir à oficina que agora era de João Felipe, decidiu que ficaria deitado, pois sentia forte dor de cabeça e uma fraqueza que não lhe dava trégua. Isabel logo se preocupou, pois, embora seu Benedito ainda se mostrasse forte, não se sentia bem nos últimos dias. Isabel fez todo o serviço doméstico naquele dia e ficou com seu Benedito, pois sabia que não podia deixá-lo sozinho, já que ele tinha hipertensão e ela temia que algo acontecesse a ele em sua ausência. Assim, ela não foi à casa do caminho como de costume. Teresa, no entanto, foi até a casa de Isabel para que de lá fossem juntas ao centro. Isabel, assim que viu Teresa, foi logo dizendo: Teresa, hoje não irei com você ao centro espírita, pois seu Benedito não se encontra bem de saúde e temo que algo lhe aconteça. Teresa compreendeu a preocupação de Isabel, e respondeu: Está bem. Vou incluí-los em minhas preces. Isabel, sorrindo amigavelmente, respondeu: Por favor, faça isso. Sabe quanto gosto de seu Benedito. Aprendi a gostar dele como um pai, e não consigo imaginar minha vida sem ele. Teresa logo se despediu de Isabel, pois não queria chegar atrasada à reunião no centro espírita. Seu Benedito naquela noite levantou-se para tomar banho, mas, de repente, Isabel, que estava passando roupa na sala, ouviu um barulho forte vindo do corredor, que a fez pensar em seu Benedito. Desesperada, ela desligou o ferro da tomada e foi ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa, encontrou seu Benedito caído com um ferimento no braço. Desesperada, começou a gritar para o ex-sogro a fim de saber o que ele estava sentindo, mas, como o homem continuava desacordado, ela, em pânico, acabou por chamar a atenção dos vizinhos. Seu Joel, marido de Dona Cristina, foi saber o que estava acontecendo. Os gritos de Isabel acabaram por chamar a atenção de toda a vizinhança. Logo a casa já estava toda cheia de gente. Finalmente seu Joel, ajudado por Isabel, colocou seu Benedito na cama. E não foi difícil para o bom vizinho perceber que seu Benedito morrera instantaneamente. Com isso, ele olhou para Isabel e disse: Isabel, não temos muito o que fazer por seu Benedito, pois está morto. Isabel naquele momento sentiu como se o chão houvesse sumido debaixo de seus pés. Colocando a mão no pescoço de Benedito, argumentou: Não pode ser. Ele não passou bem durante o dia, mas virá falecer à noite e já é demais. Por favor, chamem um médico, quem sabe dá tempo de se fazer alguma coisa. Dona Cristina, esposa de Joel, puxou-a pela mão e disse: Venha. Precisa se acalmar. Isabel deixou-se conduzir, e logo foi levada até a cozinha, onde Dona Cristina preparou um copo com água e açúcar. O médico foi chamado e, assim que chegou, constatou que realmente o homem estava morto, para o desespero de Isabel. Isabel chorou a morte do sogro,
pois ela gostava sinceramente de Benedito, e João Felipe ficou a fazer-lhe companhia. No dia seguinte, quando o corpo já estava sendo velado, chegou Janaína, e foi então, depois de muitos anos, que ela percebeu quanto a filha envelhecera. Já não era mais a mesma menina de outrora. Janaína abraçou a mãe e pediu perdão por não ter ido visitá-la antes, mas seu marido a impedia de sair de casa. Assim que ficou sabendo do falecimento do avô tão querido, brigou com o marido e foi ao funeral, que estava sendo realizado em casa, onde foi o de Dona Exaltina. Isabel vivia dizendo a Benedito que fosse ao médico, mas ele sempre se recusava a ir, dizendo que já tinha vivido bastante. Ela chegou a marcar uma consulta com um geriatra da cidade vizinha, mas no momento exato seu Benedito disse que não iria porque tinha uma saúde de ferro. Isabel estava abatida, pois, desde que saíra da prisão, 3 anos atrás, ela não havia ficado sozinha nem um dia sequer. No entanto, Isabel, que antes era tida como chata pela vizinhança, depois da experiência que tivera e com as mudanças que a vida obrigou a fazer, logo se tornou benquista por todos. Os mesmos que antes falavam mal ou inventavam mentiras agora a defendiam quando alguém falava alguma coisa que depreciasse seu bom comportamento. Assim que os restos mortais de seu Benedito foram depositados no jazigo da família, Isabel voltou para casa completamente desolada, pois sabia que o seu destino era terminar seus dias completamente sozinha. Com isso, muitos vizinhos, e até mesmo Teresa, aconselharam-na a ficar na casa, uma vez que ficaria para seus filhos. Porém, Isabel preferiu voltar para a velha casa de outrora, onde jamais fora feliz. A filha de seu Benedito, Márcia, que morava na capital, veio para fazer o inventário do pai. Logo a casa foi vendida e foi dividido o dinheiro da venda entre Márcia e Isabel. O que havia de valor na casa Márcia vendeu, e deixou algumas coisas para Isabel, que levou como recordação de seu sogro querido. Isabel nunca se afinara com Dona Exaltina, mas, como o sogro nunca se intrometera em sua vida, ela era indiferente, vindo a gostar verdadeiramente de Benedito somente ao morar com ele. Mas o que Isabel não sabia era que estava com um problema de saúde que fugia a seu conhecimento. Ela não tinha a idade avançada, mas o sofrimento a maltratara barbaramente. Quando ela passou a sentir fortes dores nas costas, acreditou ser uma gripe sem consequências e não deu importância. Certo dia, sendo aconselhada por Teresa, resolveu procurar um médico. Isabel não queria ir, pois achava que não seria nada grave, mas Teresa, não suportando mais a negligência de Isabel, marcou uma consulta com o Dr. Arnaldo, o médico da cidade. Isabel não gostou da atitude de Teresa, que ainda se prontificou a ir com ela, pois a tosse de Isabel era horrível e incomodava quem estivesse perto. Isabel tomava chás caseiros, mas, mesmo assim, nada de melhorar. O que começou com uma acirrada tosse se transformou em dores nas costas, chamando a atenção de Teresa. O médico, quando ficou sabendo dos sintomas de Isabel, se preocupou, pois aquilo não era natural, e mandou que ela fizesse vários exames, incluindo radiografia de tórax. Isabel se mostrou impaciente, queria voltar para casa, pois, quando não se sentia bem, imediatamente se deitava. Mas ali, naquele hospital, tudo para ela se mostrava horrível. Depois que fez o raio-x e o exame de escarro, Isabel voltou para casa contrariada com Teresa, afinal, ela era a dona de seu corpo e sabia muito bem que não tinha nada grave. Teresa não se importou com as reclamações da amiga, e disse: "Não adianta se queixar, Isabel, fiz o que acredito ser certo. Além do mais, Deus lhe deu esse corpo para que você cuidasse dele e não agisse com descaso para com ele." Isabel, olhando fixamente para Teresa, respondeu: "Teresa, agradeço por se preocupar comigo, mas saiba que me conheço e não tenho nada grave, pode acreditar." Teresa deu de ombros quando respondeu:
Só veremos isso na semana que vem, quando os exames ficarem prontos.